Escutem essa música. Começando mais um Conexão Mente e Corpo. Todas as quartas-feiras trazendo um tema para reflexão. Temas importantes para a gente melhorar como ser humano. Essa é a ideia do Conexão Mente e Corpo. Conectar, estar presente no aqui e agora. E hoje nós vamos falar sobre equidade. Equidade, que é um tema muito importante, de valores mesmo, intrínseco da raça humana. São valores importantes. E equidade, e eu até falei, né? Sabe aquele banquinho que você coloca para as pessoas com menos estatura, que elas possam enxergar através do muro? Ou aquela foto em grupo, que os mais altos vão para trás para que todos saiam na foto? Que lhe dirá num hospital de urgência e emergência que a pessoa que sofre um acidente grave tem prioridade no atendimento, em detrimento daqueles que não têm tanta gravidade? Isto é equidade, é esse senso de justiça para que todos tenham as mesmas condições. Na área da saúde, a equidade é um dos princípios do SUS, né, o Sistema Único de Saúde. E é muito importante trazer esse bojo à equidade. 5 princípios, né? A universalização, essa equidade, olha que interessante, a integralidade, a descentralização e o controle social. Então a equidade está no bojo do SUS, no princípio do Sistema Único de Saúde, que é a maior política do planeta de inclusão social. Eu defendo de unhas e dentes mesmo, né? E isso é muito importante a gente perceber. Então a equidade vai trazer valores do senso de justiça. Nem todos temos esse senso de justiça. Por quê? Porque nem todos somos ainda, não saímos do nosso egoísmo. Tem gente que quer prioridade em tudo, percebe? E muitas vezes, por exemplo, na área da saúde, às vezes uma cirurgia eletiva, né, que está programada, mas não tem tanta prioridade, porque a pessoa já faz mais de 2 semanas que está aí esperando, ela é colocada mesmo, olha, vai precisar prorrogar porque chegou uma urgência, emergência aqui. E as pessoas às vezes não entendem isso. Mas não é só na área da saúde. Exato, a participação. A equidade respeita a vulnerabilidade de cada um. Exatamente, a diferença da equidade para a igualdade é que a igualdade trata todos como iguais. E a equidade trata todos com as necessidades de cada um, conforme a sua vulnerabilidade, conforme a sua necessidade real. É como se nós tivéssemos, por exemplo, pegam 3 pessoas de estatura diferente e dessemos a mesma escada, o mesmo instrumento para que elas possam acessar a visão pós-muro. Não dá, né? A gente precisa, a pessoa de maior estatura, ela não precisa acessar uma escada grande para ver o muro. Às vezes ela só levantar o pezinho e ela vê. Aquela outra pessoa que tem estatura menor, ela vai precisar de subir uns 3 degraus para ver o muro. E assim por diante. Então essa noção dessa instrumentalização. Na área da educação, a equidade ela vem muito forte também. Porque se você trata todos os alunos como se todos conseguissem ter o mesmo aprendizado, tem uns que são mais lentos,
é da diversidade humana. É isso que é bonito no ser humano, nem todos somos iguais. Você está vendo uma pessoa que tem uma deficiência visual atravessando a rua, o que você faz? É instinto humano, você vai lá e dá o braço para atravessar, ou ajuda se ela não tiver tanta autonomia. É da natureza humana. Só que nós precisamos ter políticas públicas para isso. Precisa ter uma calçada rebaixada, um acesso, por exemplo, ao teatro com as pessoas que têm deficiência. Né? Ela não tem as mesmas condições de você, mas ela tem os mesmos direitos de ter acesso a isso. Então é um tema que é importante falar, porque nós somos seres humanos, a gente não precisa, né? O ser humano tem que compartilhar com outro ser humano, a gente não pode ser lobo do ser humano, né? Trazendo competitividade ou problema dele. Isso é desumano. Então, né, a gente vai falar aqui, eu acho que é até oportuno falar, quando a gente fala bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Já dizia Jesus no Sermão das Montanhas essa frase. E a sociedade parece que hoje está avessa a isso, por isso que é importante ter leis que falam, olha, você vai precisar empregar aí uma pessoa com deficiência, você vai ter cota para as pessoas conseguir entrar nas universidades, né? Vai ter que ter equiparação salarial de questão de gênero da mulher, que ganha menos. Até que o ser humano cresça como um ser humano. A humanidade busca isso, gente. Nós estamos aqui aprestes com turbulência, né? Com muita coisa em relação à inteligência artificial que tá nos rodando, e daqui a pouco vai ser um apêndice do corpo, né? Da mente, substituindo muitas coisas. Então, nós não podemos perder a nossa humanidade. Olhar para o outro ser humano que tem essa divindade, a mesma que há em nós, sem preconceito. Em relação à pessoa com deficiência, eu acho que é legal falar, por exemplo, as empresas evitarem essa questão do capacitismo, subestimar a capacidade. Porque às vezes a pessoa tem uma questão só de deficiência física e o cognitivo é preservado e tem ali aquele emprego de cota ali e fica passando a mão, subestimando a capacidade. Não, dá condições de crescimento, essa pessoa tem condições também de crescer. Então as empresas que tiverem esse olhar social, dessa inclusão, né, que tem essa questão no bojo da visão, missão e valores, de uma justiça mais social, que quando elas empregarem também dê condições de crescimento para essas pessoas, né? É importante falar sobre isso, porque as pessoas estão, sabe, levantam uma bandeira muito, sabe, do cada um por si, e não é por aí. Ou da questão de você ser valorizado, de você ser capacitado, de você... tem até um termo que eles utilizam, né? Que é a própria capacitação integral de cada um, né? Depois eu lembro, que fugiu agora. Mas nem todos têm essas condições. Fora a condição social, por exemplo. Quem tem a gente sabe, né? A psicologia tem muito conhecimento em relação a isso. Pessoa que não teve uma infância que possibilitou um alimento saudável, um afeto congruente no seu crescimento, vai ter dificuldade lá fora. Então, é importante ter olhar para isso, né? As pessoas levantam muito essa bandeira, né, das capacitações,
E isso não leva a nada. No sentido de que todos são iguais perante a lei. Todos somos iguais perante a lei, mas verificar a diversidade humana dos menos privilegiados ou com algumas necessidades específicas. Isso é importante, né? Enquanto nós não tivermos vencido internamente, isso eu vou deixar bem claro aqui, né? O ódio, a inveja, a concorrência, sabe? A ignorância alheia, como se você fosse prioridade em detrimento a todos. A gente não vai conseguir essa justiça social que a gente tanto almeja. A gente precisa lutar contra os nossos próprios medos aqui internos, né? Que é o egoísmo, que faz com que a gente ache que a gente é melhor que o outro. Então, quando a gente trabalha com políticas públicas, a gente precisa ter um olhar do todo. Lembrei a palavra, é meritocracia. Tem gente que levanta a bandeira da meritocracia sem ter nenhum senso de equidade. Na minha época eu consegui, eu vim do nada e hoje eu cresci. Você teve essas condições, mas milhares não. Né? Não estou aqui fazendo, achando que você tem que passar a mão na cabeça. Eu estou até citando aí o capacitismo, que isso prejudica o crescimento das pessoas, né? Ou colocar as pessoas em situação de vítima, ou não ensinar as pessoas a pescarem, né? Tem tudo isso. Mas, por exemplo, querer que a deficiência, até a fala, né? Por exemplo, uma pessoa que é autista, eu pensei que você fosse normal. Nossa, nem eu percebi que você tinha isso. São frases que têm que ser superadas no senso comum. Né? Não precisa ficar colocando isso à tona, né? Esse preconceito enraizado. Fora as piadinhas, né? Por exemplo, tem pessoas que têm toque, que é uma deficiência, que é um transtorno mental. Às vezes, ou a síndrome de Tourette, por exemplo, que a pessoa sacode a cabeça, ou o Parkinson, que treme as mãos. Então ainda existe muito preconceito de não aceitar as pessoas como elas são. E muitas vezes não tem cura. Percebe isso? Então a gente tem que falar sobre isso para que a gente possa se unir numa egrégora, para a gente mudar essa visão desse mundo, né? De cada um por si, Deus para todos. Então a equidade está ali em cima de uma potência de você reduzir, sabe, o disparate que há entre os seres humanos. Não é normal, gente, você passar nas ruas de São Paulo e olhar a criancinha deitada no chão, na rua, com a família, porque foram ou despejadas ou perderam as suas casas, né? Não nasceram na rua, porque é crescente o número de pessoas. Então a equidade vem desse senso de falar, não, precisamos fazer alguma coisa. Porque senão nós seremos reféns, sabe do quê? Quando a gente tem uma sociedade muito injusta, somos reféns da própria violência de nós mesmos, mal sabendo que nós é que fomentamos essa violência social. Quando você não tem esse olhar ou você tem o preconceito para isso. Isso é problema dele. Não, é um problema nosso. Eu não tenho dúvida de falar isso. Então, por exemplo, é a mesma coisa, né? Equidade é um senso de justiça. Por exemplo, uma pessoa que nós estamos discutindo protocolos no hospital, né, para a gente fomentar uma rede em proteção ao suicídio, né? Então precisamos capacitar os profissionais de saúde. É uma vida, é uma doença. A pessoa que está com ideação suicida, fez uma tentativa de suicídio, a gente precisa acionar uma rede de apoio, fomentar isso. A gente tem que dissipar os preconceitos em relação a isso, né? É nesse sentido que eu quero trazer
esse tema aqui, equidade, né? A equidade a gente tem que ter em todos os lugares, porque é a nossa essência humana. A gente tem que acender essa centelha interna a nós, desses valores que estão se perdendo pela visão materialista da vida, né? Nós estamos falando muito dos postos de trabalho, então tem equidade em relação ao etarismo, porque as pessoas estão envelhecendo mais, né? Então a longevidade é um fato e existe muito etarismo, mas eles querem trabalhar, então vamos rever, a sociedade tem que observar esses valores para que não se perca o preconceito, não se perca o egoísmo, né? Tirar esse egoísmo, né? Ao foco, tirar essa questão de você olhar só para as suas próprias necessidades. Então tá tudo atrelado, né? Eu penso que a vida é um processo natural desse desenvolvimento espiritual. Acho que cada um vai aprendendo com as próprias vicissitudes da vida. Então trazer esse tema é para você trazer reflexão e não levantar mais essa bandeira do meritocracia ou, isso é problema dele, isso não é comigo. E aí você fecha os vidros e fica seguro, mas você precisa se olhar e falar, não está certo isso, gente. Uma criança dormindo na rua não está certo, uma senhorinha em situação de rua não está certo. Né? Ninguém deveria estar. Então vamos fazer o quê? Então vamos taxar mais impostos, vamos taxar as grandes riquezas. Não sei. Agora eles estão discutindo a tributação, né? Agora a reforma fiscal. Espero que tenha um olhar melhor, que minimize as dificuldades sociais, né? As diferenças sociais. É muito gritante. E não é só o Brasil que tem essa dificuldade, é o mundo inteiro. Né? Então a gente tem que crescer enquanto uma sociedade que os locais sejam justos e inclusivos, uma escola justa e inclusiva, um trabalho justo e inclusivo, um teatro justo e inclusivo, uma praça justa. As vias públicas têm que ser inclusivas, com rebaixamento, com calçadas importantes, né? Aqui eu subi aqui a minha rua para ir no parque caminhar, a calçada totalmente desburacada, com uma árvore dentro, você tem que sair para a rua, e a rua você pode sair. Imagina uma pessoa cadeirante. Então esse olhar para a diversidade humana e o desejo de que todos tenham as mesmas condições, pode ser até utopia, mas é importante a gente falar sobre isso. Porque esse tema chega nos ouvidos, cala aqui dentro, e quem sabe as pessoas que estão ali discutindo algumas ações façam mudança significativa, tanto na equipe do trabalho, quanto o olhar para capacitar aquele que nunca teve oportunidade de crescer numa empresa. Isso também é equidade. Né? É isso, é muito profundo, né? Cala fundo aqui dentro, né? Então, de alguma maneira, é uma convocação para uma nova ordem social, né? Quando a gente quer que a equidade seja a linha mestra das ações de uma empresa, da vida pública, da escola, né? Nos hospitais já é lei, mas muitas vezes os usuários não têm essa consciência, né? Na área da saúde tem a classificação de risco, né? Que as pessoas passam por uma classificação de risco, e é normal, porque não tem muita demanda para pouca oferta, né? Não tem um médico para cada pessoa, né? E nem um atendimento, né, esperando ali você naquela hora. Mas a gente tem que buscar, né, sempre aprimorar os serviços em todos os setores, né? Então, na escola,
dentro de casa. Poxa, você está com uma pessoa idosa que tem dificuldade de comer, não fica tirando sarro da mão trêmula, sabe? Ou que ela deixa cair os restos. Tenha compaixão, né? Aí envolve outros sentimentos, respeito pela dignidade humana. A equidade, ela é a base disso aí. É você fornecer para os outros, focando as suas necessidades. E, no outra ponta, o que a gente fala quando a gente foca as necessidades alheias? A comunicação não violenta. Está tudo interligado. A comunicação não violenta tem o foco das necessidades humanas. Não é só a comunicação, percebe? É uma ação que você tem que fazer, um olhar diferenciado para você internamente, para você se aprimorar, tirar a tua viseira, né, de falar, nossa, não é possível. É uma convocação de uma nova ordem social que seja mais humana, mais justa, mais equilitária no sentido de promoção da harmonia social. Quando a gente busca refutar esse olhar para os direitos alheios, é que dentro da gente tem coisas que a gente precisa trabalhar ainda, né? O bojo de tudo isso, da equidade, é a inclusão, né? Para você não excluir. E a gente fala aqui das leis sistêmicas, né? Que a primeira lei é a lei do pertencimento. Então se coloca no lugar do outro, naquela dificuldade que ele tem, vê como é que você agiria. Então faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você, que é a máxima, né? É a máxima de uma sociedade mais justa e humanizada. É a máxima. Por isso que é importante, né? A inclusão, não ter a retórica ou por ter cor de pele, ou por ter a questão de gênero, ou por ter a questão de alguma deficiência, ou por ter uma questão, alguma religião. Por exemplo, eu já conheci pessoas que fizeram entrevista de emprego que só aceitavam mulheres de determinada religião, né? Então, isso é ruim, isso é um preconceito. Então, isso é não tratar as pessoas com equidade, né? Então, acho que é esse o alerta que eu queria trazer nesse tema tão importante, de um pouco de cunho moral, sim, né? Porque nós estamos um pouco perdidos, e sem falso moralismo aqui, hein? É só para ampliar a consciência da dignidade humana, né? Por que você é melhor que o outro? Nós estamos todos nesse mesmo barco, né? Lógico, você tem teus méritos, você conquistou muitas coisas, mas olhar para aquele outro com uma singularidade das suas próprias necessidades. É nesse sentido que a equidade vem dar luz para a nossa ampliação da consciência, né? Porque quanto mais ampliarmos a nossa consciência, formaremos uma egrégora, sabe? Uma egrégora que não exclui ninguém, que permite que todos acessem a esses direitos. Pode ser que eles não queiram, né? Ir ao teatro, por exemplo. Tem teatros que não tem acessibilidade, gente. Acessibilidade tem que ter em todo canto. Percebe? Então, por exemplo, um deficiente visual tem dificuldade de ver, poxa, qual que é o problema de ele ficar lá na frente para ele tentar ver pelo menos as nuances de alguma coisa, ou no futebol, ou no teatro? É lei. E precisa dessa lei. Mas muitos teatros não têm esse olhar, né? E quem tem alguém, conhece alguém que tem essa dificuldade, sabe na carne o que está passando, né? Shopping centers que não têm acessibilidade,
as ruas não têm acessibilidade, parques não têm acessibilidade. Então vamos ter um olhar para isso, vamos pedir para isso. Por isso que é importante participar, né? Por isso, né, não só o SUS, mas a nossa Constituição que garante o SUS, fala do controle social. O controle social é você dar voz para aqueles que não têm voz. Participar, ter nas UBSs, em todos os entes públicos, tem o conselho gestor. Então, participar ativamente para que, olha, isso aqui precisa disso, 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 abaixar a campo aqui, precisa disso aqui. E é isso que a gente constrói um mundo melhor. E a gente tem que fazer jus ao direito que nós temos, né, em lei. Né? Então, a participação da comunidade ela é fundamental para a gente melhorar isso. Então, é isso, gente. Quando a gente recebe, né, um tratamento à altura, a pessoa se sente, respeitado na sua essência. Né? É diferente do capacitismo, que faz com que você ache que aquela pessoa é coitada. Né? Eu conheci uma pessoa que teve anóxia logo que nasceu e ficou com deficiência física. E ele é um barato, ele cresceu, mas assim, intelecto super divertido, perfeito, intacto. Só que ele tem dificuldade de manejo, a mão tudo torta. E ele é aqui do bairro meu. E ele não gosta que você o trate com dó, com piedade. Então a gente trata ele normal, né? Ele bebe até uma cerveja. Então isso que faz com que a pessoa respeite a dignidade do outro, dentro das condições dele. Somos todos iguais perante a lei? Somos, mas nós temos as nossas dificuldades, percebe? Cada um tem as suas dificuldades. A diversidade humana é o grande mote da equidade, é o respeito a essa diversidade e promover essa inclusão, né, em todos os sentidos. Né? É nesse sentido que eu queria trazer aqui, para que a gente possa falar, puxa vida, é mesmo, eu vou repensar sobre isso, sobre a minha conduta. Se cada um repensar a sua conduta, a gente transforma o mundo. Eu acho que é nesse sentido também que a gente vem trazer essas reflexões, né? Não adianta a gente querer mudar o planeta se a gente não começar por nós mesmos, né? Acho que é individual, acho que é uma, né? Então, dar às pessoas o que elas precisam para que todos tenham acesso e oportunidades, as mesmas oportunidades. Então, acho que esse é o senso da equidade, né? Dar às pessoas aquilo que elas precisam, que garantam o acesso e as oportunidades. No emprego, na escola, no teatro, no supermercado, no parque, na rua, sabe? Na fila. Né? Já tem fila, né? As pessoas... A gente conseguiu muito, nós avançamos muito na lei. Só que tem pessoas que reclamam, né? Pessoas acima de 60 anos têm prioridade, por exemplo, no transporte público. E tem gente que reclama, fala, mas essa aí não... Né? Questiona isso. É uma conquista, é um direito. Mas as pessoas com deficiência, elas têm são muito mais vulneráveis, né? E mesmo assim, nós estamos... não colocamos holofote nessas necessidades. E isso é importante. Certo, meus amores? É esse o recado que eu queria trazer para vocês, para que a gente possa crescer como ser humano, refletir como ser humano em relação ao nosso posicionamento perante o outro, né? Aí você vai lembrar, né? Puxa, tem alguém que está precisando mais que eu, né? Tratar o outro como você gostaria de ser tratado se você estivesse naquelas condições. Isso é importante. Então, não esquece de conectar a mente com o corpo com a mente, que nós somos uma unidade psicofísica, não tem separação. Então perceba, observe o teu corpo, agradeça o ser estar aqui, né? Fazer essas mini práticas de mindfulness, isso que é importante. Certo, meus amores? Um beijo e até o próximo programa.